Recentemente, novas pesquisas revelaram que os alemães podem ter encontrado naves voadoras e, possivelmente de antigravidade por mais de 150 anos. Eu estava ciente do mistério da aeronave de 1890 como resultado de estar interessado em OVNIs desde que eu era criança, e quando você segue adiante, olhando para o mistério da aeronave de 1890 que você vai encontrar no Sonora Aero Club, essa é uma dessas coisas que nunca foram adequadamente explicadas até hoje, começando em Sacramento, Califórnia, em 1989, passando por várias partes do oeste americano, tanto quanto Chicago e eu acho São Luís, e alguns do meio oeste, a evidência que temos para o mistério da aeronave de 1890, e essas observações de aeronaves que estão realmente acontecendo são os numerosos relatórios de jornais em todo o oeste dos Estados Unidos, dezenas em alguns casos, centenas em outros casos em grandes cidades e outras várias áreas povoadas vendo esses dirigíveis, não só vendo esses dirigíveis sobrevoando, mas os dirigíveis aterrissavam e a tripulação e os pilotos se afastavam dessas coisas, e diziam às pessoas sobre as aeronaves que elas traziam a bordo e mostravam a elas dirigíveis em 1897, isso era algo em que muitas pessoas em eles eram tão primitivas, de modo que os dirigíveis em primeiro lugar dificilmente existiam nos Estados Unidos. Eles eram mais avançados na França e na Europa, e mesmo lá eles não podiam construir mais do que 5 ou 10 milhas e eles eram impossíveis de navegar, eles eram perigosos como o inferno, pessoas regularmente foram mortas tentando voar com eles, de modo a ter uma aeronave que está sendo descrita como com 30 a 50 milhas por hora, que é realmente uma impossibilidade, tanto quanto o sótão para orientá-lo e tê-lo ir às distâncias que este dirigível teria ido. Eu acho que é impossível que alguns deles aterrissem, eles interagem com os ocupantes, isso é anti-Zeppelin, e dirigíveis para que eles realmente não soubessem o que eram. Então são os relatórios de jornal que devem ser vistos mais de perto e levados mais a sério, porque há muitos deles e eles dão muito mais informação do que as pessoas normalmente aprendem sobre o Sonora Aero Club. E primeiro ouvi-lo desta misteriosa ninza de um homem chamado Charles Delschow, que era um imigrante alemão nascido em Brandemburgo, Prússia, em 1830. E ele vem para a América como um jovem que via Texas e continua para fora para a Califórnia a pedido deste grupo misterioso de ninza. Ele, depois de estar lá por 3 ou 4 anos e estar envolvido com as atividades deste clube voador, ele então retorna ao Texas, onde passa o resto de sua vida. Na década de 1890, ele pegou seu diário e ele criou que ele era um artista muito bom e ele criou várias centenas de pinturas dessas flechas, e há vários álbuns deles e ele os deixou para trás quando ele morreu e eles foram quase destruídos. Eles foram encontrados em um monte de lixo em uma loja de antiguidades. De acordo com Delschow, ninza era um grupo secreto alemão que financiava e fornecia recursos para esses vários pequenos grupos de inventores construindo máquinas voadoras. E tudo isso foi feito muito secretamente como função do clube de Sonora sobre ninza para um período de tempo e, em seguida, você tem um monte de pessoas que estão desenvolvendo alta tecnologia, e segredo essas setas, como eles chamavam suas máquinas voadoras, parecem ter sido alimentado por uma versão muito rudimentar prova de conceito de tecnologia antigravidade. Em que tempo nesse espaço você vê o desenvolvimento? Você meio que vê um desenvolvimento técnico. Você vê o início de algum tipo de um grupo secreto que está desenvolvendo alta tecnologia. Os dirigíveis de 1890 eram definitivamente a mesma tecnologia da década de 1850 mais desenvolvida. É a ideia de que temos sociedades secretas criando alta tecnologia e muito misteriosas sobre a origem de sua alta tecnologia, mas há outros pesquisadores interessados nas mesmas ideias que os alemães estavam pesquisando. Era alguém mais interessado em antigravidade. Descobrimos 2 homens nos Estados Unidos que estavam interessados na conexão entre gravidade e eletricidade, que, quando apropriadamente entendida, produz um efeito antigravidade. Os 2 homens eram Nikola Tesla, imigrante da Sérvia, e o outro era um americano cujo nome era Thomas Thomson Brown. Enquanto muito se sabe sobre Tesla, muito pouco se sabe sobre Thomas Thomson Brown. Tesla veio para os Estados Unidos e começou a trabalhar com Thomas Edison. Eles tiveram um desacordo sobre corrente contínua, que Edison favoreceu uma corrente alternada que Tesla foi favorecido, e que se tornou o padrão hoje em experiências de Tesla com eletricidade. É muito sabido que é provável que tanto Tesla quanto Thomson Brown tenham trabalhado juntos no famoso experimento da Filadélfia, no qual foi descoberto que grandes quantidades de eletricidade poderiam fazer com que um navio desaparecesse, e possivelmente se mudassem. Sabemos muito mais sobre Tesla do que nós sabemos sobre Thomson Brown.
Porque quem era ele e o que ele fez? Eu estava participando de um grupo que tivemos em Oregon, Portland, Oregon, chamados Flatlanders. Eu era uma espécie de rebeldes científicos, e é aí que eu aprendi sobre Townsend Brown, e um colega me levou e nos seus arquivos inteiro. Townsend Brown's trabalho. Eu pensei, que meu Deus, isso é verdade. Você sabe que há essa correlação entre carga e gravidade aqui. Townsend Brown foi pesquisando este caminho já no início do século XX. Parece haver uma relação direta entre carga elétrica e gravidade, e a razão para isso remonta ao efeito B do campo B, que foi originado a partir dos resultados do Dr. Thomas Townsend Brown, e depois o professor B. Aplicaram cientificamente o que Brown descobriu, que iria carregar um capacitor a 100.000 volts, e que ele seria suspenso do teto e descobriria que se moveria em direção ao lado positivamente carregado, que ele chama de Electrogravitics Brown Basic. A descoberta é realmente muito simples. Se você pegar um pedaço de material elétrico e carregá-lo em um nível realmente alto, você começará a ter impulso gravitacional, que sai desse metal altamente carregado. Por exemplo, se você tiver um disco que tem uma placa negativa na parte inferior, e um ánodo positivo na parte superior, com certeza você vai ter impulso que aponta para cima se você puder criar o que é chamado de forças desequilibradas no capacitor, de modo que a carga de um lado do capacitor empurra o ánodo do capacitor, ou uma maneira e uma quantidade diferente do que os outros encargos coloca ao outro lado, o capacitor vai se mover. E Brown descobriu que isso acontece em uma tampa assimétrica sem dedores, onde um prato é pequeno e outro é muito grande. Então ele tinha essas coisas parecidas com guarda-chuvas em forma de disco voador para um prato e o outro seria uma bola, e a coisa não toda levantava. Ele era capaz de conseguir isso para levantar seu próprio peso mais 10% extra, peso bastante surpreendente, e isso se encaixa perfeitamente com o que Nassim Haramein descobriu em seus trabalhos de física, que um prêmio de física belga, que é que se você olhar para a física do buraco negro, e você olhar para a física em torno do átomo, e o núcleo é a mesma coisa. Agora, isso é apenas parte de uma pequena parte da pesquisa de Brown, sobre a qual estamos falando. Ele também entrou em cinética eletrônica. O fluxo gravitacional no buraco negro tem equivalentes nas equações científicas do ano de calouro básico com a física do átomo, de modo que o fluxo de carga é um fluxo gravitacional. Os dois estão entrelaçados, e isso realmente é ótimo para nós, porque simplifica muito o trabalho duro em fatos de física. Durante a guerra, o que ele estava fazendo? Você sabe que digamos, que o trabalho de radar era na época do experimento Filadélfia. Há muitos rumores de que ele estava nisso, e ele nunca negou quando as pessoas perguntariam a ele, que ele não diria. Mas ele não negaria que há apenas um campo, e nós foi mentido em pensar que a gravidade é uma coisa, uma energia eletromagnética é outra coisa. Brown foi altamente respeitado. Ele trabalhou no laboratório de pesquisa naval, que ele tinha ligações muito fortes com os militares, que ele fez demonstrações de alguns discos para minha marinha em Pearl Harbor, que supostamente estavam voando a centenas de quilômetros por hora. Então o que acontece é que o mundo classificado classifica essas tecnologias e, essencialmente, foge delas, impedindo o resto do mundo, literalmente de impedir o resto do mundo, através de meios legais, se desenvolva nesses tipos de tecnologias. Estão falando formas de eletrogravidade, tecnologias de propulsão eletromagnética, tecnologias de propulsão gravitacional. É só quando você começar a trabalhar muito, ver condições de alta amperagem como que o Nikola Tesla estava trabalhando, como que o Dr. Thomas Townsend Brown estava trabalhando, como que os alemães estavam trabalhando com sua tecnologia BEL, que agora você tem vetores gravitacionais saindo daquela carga eletrostática real. E o que é tão fascinante sobre isso é o momento porque Thomas Townsend Brown estava fazendo essa pesquisa nos anos 1920, e que a pesquisa foi então cooptada pelos alemães e outros grupos, e permitiu que eles desenvolvessem essas tecnologias de trabalho. Agora podemos ver e entender como a eletricidade e a gravidade podem formar um campo, que podem ser manipulados, objetos podem ser movidos em torno no mesmo vácuo. Quando fazemos a pergunta a outros pesquisadores olhando para esta conexão, descobrimos que o trabalho de Nikolai Kozlov, torção é um termo em física para rotação e torção da estrutura de treliça do espaço-tempo. É isso em poucas palavras. Há um ramo da ciência na astrofísica russa, que foi em grande parte pioneira pelo médico Nikolai Kozyrev. Ele foi um dos principais cientistas, falou sobre isso e é chamado de campos de torção. Kozyrev notou que, se o modelo padrão do Sol ou qualquer outra estrela é como sendo uma grande enorme bomba de hidrogênio acorrentado, você sabe, perpetuamente explodindo e, em seguida, entrando em colapso, novamente, que se esse modelo fosse verdade,
Então o Sol deveria estar cuspindo muito mais. Campos de torção de radiação de neutrinos são uma ciência única e bizarra, porque é uma ciência de algo que é uma força invisível que não é reconhecida pelo pensamento ocidental convencional. Se você voltar para o tempo de Isaac Newton, a gravidade estava funcionando bem antes que a maçã caísse sobre sua cabeça. É só que nós não reconhecemos que ela estava lá da mesma maneira. Campos de torção são uma parte básica da física do universo. Kozire demonstrou isso conclusivamente. Kozarev começou a pensar bem. Isso significa que o Sol, e é por isso que eu pessoalmente acho bombas nucleares, particularmente bombas de hidrogênio, estão acessando alguma outra forma de energia. Porque é isso que Kozarev viu, e o que ele veio foi bem. O Sol é por causa de certas características desta rotação diferencial do plasma sob estresse eletromagnético que você tem. Aqui é um sistema aberto e o Sol está literalmente acoplado aos outros elementos desse sistema, ou seja, os planetas em suas órbitas, seu momento angular, você sabe, massa inercial e assim por diante. E assim por diante, tudo isso alimenta este sistema aberto e esta energia de disparo. Kozyrev encontrou diferentes meios para medir essas forças. E para mim o que sempre foi interessante era se ele tinha algo que era como um pêndulo onde há 10 gramas de peso em um lado, 1 grama no outro lado está em uma corda e o pêndulo então balança na direção do campo de torção, apenas por vibrar o topo da corda que era a chave. As vibrações de alguma forma a tornaram muito sensível a esses campos de torção que a energia vai variar com o tempo dependendo da configuração geométrica do espaço local. Ele descobriu que processos mecânicos gerariam campos de torção. Kozarev começa a investigar isso e conclui que essa energia está vindo do tempo, mas um dia ele está lendo o livro de Goethe sobre a tentação de Fausto pelo diabo Mephistófeles, e ele tem uma repentina reação emocional e, então a agulha aponta para ela e isso mostrou que sua consciência poderia criar um campo de torção da mesma forma que esses processos mecânicos poderiam começar a investigar isso. E algo interessante acontece porque ele é denunciado no Pravda por ser um grasnado de sapo e ele simplesmente desaparece. E depois da queda da União Soviética, eis que descobrimos que o que Kozarev estava fazendo era um trabalho extremamente secreto para a União Soviética em física de torção. Se você realmente cavar no registro, todos os indicadores estão lá. Nazistas estão trabalhando em física de torção. Os russos estão em torção física, os russos estão detonando suas bombas, e quando eles estão fazendo, você sabe, provavelmente fugir rendimentos de seus cálculos este astrofísico é o que tem falado sobre o Sol e não está realizando, você sabe, corretamente de acordo com as previsões da relatividade geral. Bem, embaralhá-los fora do palco e colocá-lo para trabalhar em descobrir exatamente o que diabos vai aqui. Não podemos ter nossas bombas explodindo o mundo, só queremos explodir os americanos. O artigo do Pravda agora vem do eu acho que provavelmente com o propósito de criar uma cobertura conveniente que você sabia que poderia transformá-lo em algum projeto negro soviético no início da era termonuclear. Eles começaram a perceber que estavam lidando não apenas com a física nuclear, eles estavam lidando com uma física muito mais profunda e eles tiveram que explorar isso que está acontecendo dentro de um átomo. Você tem um núcleo carregado positivamente, e você carregou negativamente nuvens eletrônicas. A ideia de que há uma partícula chamada elétron lá é completamente duvidosa, mas nós sabemos que as nuvens existem. Isso significa que como as nuvens de elétrons estão em fluxo ao redor do núcleo carregado positivamente, você também está lidando com o fluxo de corrente. O fluxo de corrente, como vimos com a pesquisa de Brown, é um fluxo gravitacional, portanto, o fluxo de gravidade e o fluxo de eletricidade juntos. Portanto, o real atualmente é feito por um fluxo gravitacional. Os dois estão fundamentalmente entrelaçados. É por isso que uma corrente elétrica cria uma corrente gravitacional. Vamos supor que a gravidade é a energia que está fluindo para a Terra para criar a Terra momento a momento, que nos faria como mosquitos que estão sendo soprados em uma janela de tela e a corrente está empurrando para baixo. Para nós estamos chamando de puxar da gravidade, está errado. É o impulso da gravidade nos empurrando para baixo e sopra através de nós porque também está fluindo para nós, mas a uma taxa muito menor. Então o que acontece é que você tem vários meios pelos quais você pode girar nesse fluido como energia que é fazendo a Terra assim um giro na gravidade. É chamado de campo de torção. O campo de torção é na verdade o equivalente a uma onda que se move através do campo gravitacional como um impulso. É um giro. Realmente me intrigas sobre tudo isso é precisamente no meio de 1950 como tudo isso está acontecendo.
Como Nick Cook aponta que a conversa antigravidade na literatura aberta, seja ela popular ou científica, apenas morre. Isso é exatamente verdade. No início, a meados da década de 1950, houve uma breve onda dentro dos Estados Unidos. A mídia pública iria falar sobre antigravidade, e como estávamos muito perto de alcançar avanços nesta tecnologia, essencialmente disco voador, e tudo isso estava sendo discutido e, em seguida, ele parou abruptamente em 1955. Final de 1955 é quando terminou. Um monte de cientistas diferentes que afirmam ter desenvolvido essas tecnologias antigravidade descobrem que há efeitos estranhos na consciência das pessoas quando estão perto delas, que elas se sentirão como se estivessem em algum tipo de estado exótico de consciência, quase como uma droga psicodélica foi dada para eles. Há uma inter-relação muito estranha entre as tecnologias e a consciência. E nós conhecemos as histórias de Morgan e Tesla, e Morgan reprimindo Tesla. Bem, eu não acho que é porque Morgan era inerentemente um cara mau sozinho. Ele era inerentemente um cara mau. Mas por outro lado, você sabe que ele provavelmente tem conselheiros dizendo-lhe: bem, você sabe, se esse cara deixar essa tecnologia para fora, poderia ser transformada em uma arma muito ruim que, basicamente, há razões óbvias para o governo russo e o governo dos Estados Unidos e quaisquer outros governos do mundo quererem suprimir o conhecimento da tecnologia de campo de torção. Primeiro, vamos ser absolutamente claros. Essa tecnologia não é totalmente benevolente. Há coisas extraordinariamente prejudiciais e destrutivas. Isso pode ser feito com isso e, por outro lado, seria o fim do nosso poder. Como você sabe como é a transição para a próxima coisa, sem perder o controle e ter tudo em uma cesta de mão e nos enganar. O processo e, portanto, o campo de torção é, na verdade, a chave definitiva para o modelo unificado de toda a ciência, onde podemos unir tecnologia de consciência e física, como parte de uma totalidade maior que as elites dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos sabiam sobre essas forças desde na década de 1920. O que os alemães estavam trabalhando durante o mesmo período permaneceu em segredo até muito tempo depois do fim da guerra. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. E documentos começaram a vazar dos antigos países comunistas. Muitos desses documentos nunca haviam sido vistos antes. Em 1995, um grande grupo de documentos foram descobertos na Polônia, que contam uma história muito interessante sobre um objeto fascinante chamado Beltibel. É uma história interessante que saiu, é uma daquelas histórias, aliás, que saíram desde o líder alemão em um dos reunificação alemã. É uma história que, na minha opinião, está no centro do mito nazi. Houve essa ideia de que os nazistas tinham propulsão de campo discos voadores, e você sabe que eles fizeram viagens secretas para o movimento de Marte, e o que você tem os sinos do sistema de propulsão é basicamente uma espécie de reator, e que o reator é a fonte de energia para uma coisa chamada como Naboo. Esta SS sobre o medo Groving. Seu nome era Jacob Sporrenberg e ele foi julgado por um tribunal polonês de crimes de guerra após a guerra pelo crime de ter assassinado 60 alemães que faziam parte desse projeto para mantê-lo secreto. E em seu depoimento perante o Tribunal de Crimes de Guerra polonês, ele descreve detalhes deste projeto chamado Glock da chave de Bell. Descreve um dispositivo que é em forma de sino, é cerca de 12 a 15 pés de altura, se eu me lembro é cerca de 12, você sabe, talvez 12 pés de largura em forma de sino, ou é descrito em termos que fazem você pensar que é uma cobertura de cerâmica ou metal de cerâmica criogenicamente resfriada, ou com hélio líquido ou oxigênio líquido, algo que vai super resfriar, e no interior deste dispositivo há 2 cilindros girando. Borenberg descreve que eles despejaram nesses cilindros de contra-rotação uma substância chamada soro 525, que foi descrita no depoimento supostamente como um metal pegajoso, denso, viscoso, muito pesado, que era uma cor vermelho cereja, ou cereja profunda. Havia detalhes suficientes para que você pudesse se sentar, e tipo de engenharia reversa o pensamento da física, pensando que os alemães podem ter sido empregando neste dispositivo. Também ouvimos de uma variedade de em si. Os alemães também desenvolveram um sistema interessante baseado no chamado mercúrio vermelho, no qual a rotação de mercúrio em um tubo eletrostático altamente carregado leva a um campo antigravitacional. Assim também este soro,
O 525 é colocado nesses cilindros de contrarrotação e eles são girados para alta velocidade em direções opostas, e o que isso vai fazer é apenas explicar um pouco da física por um momento. Ele irá coexerir a rotação dos átomos e moléculas desta substância em um plano que então, lá em outras palavras, ele vai alinhar o eixo de rotação dessas coisas. Sporenberg também descreve que faz um som zumbido, é um som de assobio para os alemães, na verdade apelidam aparentemente este apelido. Este dispositivo de fato seu feixicão de polegada, a colmeia porque está zumbindo, está fazendo seu zumbido. Quando eu estava estudando obras de arte deu show. Algo que foi impressionante, isso tinha a ver com o sistema de propulsão do sistema de energia para uma dessas setas a partir de 1850. E o que era algo que Dell deve identificar como um cone gerador bem, e gira rotações em um eixo central que é fixo e, este mistério combustível líquido injetado no processo bem, a forma dessa coisa é a forma de, uma forma comum de um sino. Meu queixo caiu porque você está falando sobre alemães. Você está falando sobre um objeto girando em forma de sino com um soro de combustível líquido secreto aqui. Foi esse mesmo conceito básico exato em 1850 que Dell deve claramente em 1890, incluído em um de seus desenhos. Temos indicações de que os alemães estão experimentando alguma substância que está sendo eletrocutada com muita eletricidade, e ali mesmo que me diz plasma, a substância é pesada, é líquida e é vermelha. Então isso me diz é provavelmente metálico, é provavelmente um óxido de mercúrio, e você sabe de algo mais em compostos químicos. Então o que eles estão criando, na verdade, é uma versão do Sol, porque o Sol é um plasma que está sob elétrons 3 magnético. Você tem a rotação diferencial do plasma e isso vai criar o que os físicos chamam de torção. Eu acho que o dispositivo de fiança é um dispositivo projetado imitando o Sol para criar um efeito de cisalhamento de torção máxima, e como resultado ele vai criar um tipo de bolha magnética ou câncer de ação do campo gravitacional, e de fato, isso é o que é relatado do Bill, porque as vítimas do campo de concentração que aparentemente viram isso sendo testado à noite na superfície viu algo que parecia um barril brilhando de um azul pálido levantando. Você sabe, levitando, e depois caindo abaixo da linha das árvores, como na boa é seu clássico OVNI. Parece um OVNI que você viu em milhares de revistas. Então eles desenvolveram um modo de se mover ao redor do sino e eles tiveram que proteger como na boa, porque o sino libera tanta radiação e calor e muitas outras coisas. No final da guerra, os nazistas executaram os cientistas e técnicos, a cinza média e a cientista de Londres, os técnicos e técnicos envolvidos com o projeto para impedir que caiam nas mãos dos russos e dos aliados. Acho que aspectos desse projeto acabaram na Argentina e foram experimentados sob controle nazista independente, mesmo depois da guerra, o que é muito lógico, porque se você tem esse tipo de tecnologia, a bomba atômica é meio que, você sabe que é uma espécie de tecnologia modelo T, você pode dar isso para o americano, você sabe, mas isso nós vamos manter por nós mesmos e vou trabalhar mais nisso e acho que é exatamente o que eles fizeram. Tudo isso me faz experimentar um tipo prototípico de tecnologia de propulsão de campo, de tecnologia de torção, de prova de conceito. Então essas tecnologias foram combinadas para desenvolver um trabalho real. Disco voador, significativamente antes de pensarmos normalmente em alguém em nossa Terra, os governos entrando em contato com isso, ou seja, o acidente de Roswell, que os alemães tinham cerca de 10 anos de vantagem sobre isso antes disso. Em 1995, o pai do bombardeiro furtivo e chefe das instalações de pesquisa de Skunk da Lockheed Martin, disse a um grupo de pessoas que depois de um discurso já temos os meios para viajar entre as estrelas, mas essas tecnologias estão encerradas em projetos negros e seria preciso um ato de Deus para tirá-los para benefício.